Marcos capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 30, uma história muito conhecida de todos nós. A Bíblia diz as seguintes palavras: Os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram do barco para um lugar isolado, a fim de ficarem sós. Contudo, muitos o reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: Providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Fecha o olho, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque agora, Senhor, podemos nos alimentar da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor encontre espaço no nosso coração, Senhor, para ministrar em nossa vida. Que o Teu Espírito Santo fale nesse lugar e não a mim aqui, Senhor, porque eu não tenho nada a compartilhar, mas o Senhor é quem fala conosco. Por isso, Senhor, que a Tua voz seja ouvida aqui e não a minha. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Amém. Amém, gente. Quantos aqui conheciam essa história? A maioria, né? Uma história muito famosa dos 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu fico impressionado porque Deus, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz, né? E eu escolhi essa mensagem para pregar hoje, porque hoje é nosso primeiro culto do ano e eu queria compartilhar algo com vocês daquilo que Deus tem nos direcionado para esse ano, tanto que o nosso acampa chama Wave por conta disso. Mas desde outubro do ano passado, estava lá chegando no finalzinho do ano, eu comecei a orar e comecei a clamar a Deus para que Ele me dissesse qual a visão que Ele tem para o Nazatim para 2026. Qual a visão que Deus tem para nós como ministério de adolescentes nesse ano de 2026. Talvez você possa achar que as coisas que a gente fala, as coisas que a gente faz, os temas que a gente escolhe, são coisas que surgem na nossa cabeça de maneira criativa, mas a verdade é que a gente, pelo menos eu, coloco todo o meu coração e eu digo para o Senhor: Deus, eu vou ficar em silêncio, eu não vou lançar nada, eu não vou fazer nada até que o Senhor mostre para mim aquilo que o Senhor quer fazer. Ai de mim fazer algo que Deus não quer que eu faça. Então desde outubro eu estava orando e aí pedindo uma palavra, um texto bíblico que representasse aquilo que Ele quer fazer no Nazatim, em todos nós nesse ano. E aí em novembro eu estava numa reunião lá em Curitiba. Eu estava participando de uma conferência lá, muitos pastores e muitas coisas. E aí Deus começou a falar comigo então sobre o Nazatim para 2026. E aquilo que Deus estava falando, Ele falava para mim sobre um aumento de um fluxo de água, como eu disse aqui. Como se fosse, como eu expliquei, um rio com uma água correndo, onde Deus abria as portas e havia um fluxo maior de água, um fluxo maior daquilo que Deus pode derramar, um rio que transbordava, ondas que eram formadas de tanta água, de tanta coisa que Deus havia
mandado. Então eu comecei a ter essa visão e eu comecei a tentar entender aquilo que Deus estava falando. E aí foi interessante que quando eu voltei, na semana seguinte disso que Deus havia falado comigo, a gente teve uma reunião de pastores aqui na igreja, e aí nessa reunião de pastores, o pastor Flávio compartilhou conosco a visão da igreja para 2026. E a visão que você já sabe foi que 2026 para a INCC é o ano da multiplicação. E aí para mim foi interessante porque exatamente no momento que ele estava falando, a minha cabeça começou a ir naquela imagem que Deus havia me mostrado, naquela coisa que Deus estava me falando, e eu fiquei até feliz de ver que aquilo que Deus estava me mostrando sobre o maior fluxo, sobre literalmente uma multiplicação daquela água que corre sobre a nossa vida, da presença de Deus, tinha também muito a ver com aquilo que Deus estava falando para o pastor da nossa igreja, para a nossa igreja em 2026. Porque esse aumento do fluxo do rio, esse aumento de força e poder das águas do rio, que na minha visão esse rio é o Nazatim, nada mais é do que uma multiplicação. É Deus dizendo para nós: eu vou multiplicar aquilo que vocês já vivem como ministério. Claro que ações precisam ser feitas para isso, mas meu coração se encheu de alegria por ver que a mesma coisa que Deus estava falando comigo de uma maneira, Deus estava falando com o nosso pastor também de outra maneira, e tudo aquilo convergia. E quando a gente fala de multiplicação, quando a gente fala de um aumento de fluxo, nós não estamos falando em lotar igreja. Multiplicar não é crescer em número de pessoas. Talvez você fique pensando isso. Então Deus está dizendo que vai encher o templo. Amém. Se Ele quiser fazer isso, nós recebemos. Mas eu entendo, e eu buscando a Deus, eu fui entendendo que multiplicação para a nossa vida, para a nossa igreja, dentro de um contexto espiritual, esse aumento de fluxo não tem a ver só com um crescimento de pessoas, de multiplicação de pessoas, embora isso também aconteça, mas tem a ver com uma carga maior da presença de Deus, um fluxo maior da ação do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, uma multiplicação de raízes aprofundadas em Deus, uma multiplicação de frutos que são gerados na nossa vida e através dela, pelo poder de Deus, uma multiplicação de dons e sobretudo uma multiplicação de talentos. Lembre-se da parábola dos talentos, em que Jesus ensina que nós devemos trabalhar para multiplicar os nossos talentos, e que aquele que não multiplica, aquele que esconde os seus talentos é um servo ruim. Então é uma multiplicação de talentos, de relevância por onde nós passarmos, uma multiplicação de recursos, de produtividade saudável diante de Deus. Então, eu confesso que eu fiquei animado porque algumas vezes, na virada do ano, Deus me mostrava algumas coisas diferentes. Marina vai lembrar, e alguns vão lembrar aqui, principalmente aqueles que serviam comigo em 2024 na liderança, que nós entramos no ano sonhando muitas coisas, e eu disse para eles: Deus mandou a gente parar e não fazer nada. A gente veio 2023 com o lema: o Nazatim não para. 2024 Deus falou: para sim. Então eu entrei esse ano e Deus falando: eu vou multiplicar. Eu falei: oh Deus, dias de luta, dias de glória. Amém, recebo, vem em mim, Pai. Multiplicação. E se você parar para pensar, multiplicar é algo necessário para a nossa vida, porque a multiplicação acontece a partir de ações intencionais de crescimento. Multiplicação é crescimento. Por exemplo, vocês devem ter percebido que eu estou diferente fisicamente, mais forte. Sabe por quê? Adivinha? Estou indo na academia. Olha o milagre. Olha o milagre. Você já percebeu aqui, ó? Eu fui 4 dias já. Olha isso. Mas a verdade é que para pensar. Se eu quero multiplicar a minha saúde e os meus músculos, que já são muitos, eu preciso ir para a academia.
É uma ação intencional. Senão o que acontece com os músculos, se você não mexer eles, se você não fizer nada, ele atrofia. Ele perde a força. Do mesmo jeito que um talento, quando ele não é praticado, ele enfraquece. Por exemplo, um músico que fica muito tempo sem tocar, esquece as notas. Esquece como é que faz. Relacionamentos que não são alimentados, esfriam e deixam de existir. Às vezes você tem amizades que você não liga para a pessoa, você não fala com ela, a amizade vai esfriando. É normal. Então, entenda que multiplicar sempre parte de ações intencionais que nós fazemos e é necessário para nós, principalmente na vida com Deus. E aí agora que eu quero que você entenda aquilo que eu estou falando, porque olha só, se Deus então está nos direcionando a viver um ano da multiplicação, se Deus está nos dizendo que Ele vai liberar um fluxo maior de tudo aquilo que nós precisamos, se Deus está nos chamando a viver isso, nós devemos fazer o quê? Aproveitar. Nós devemos fazer as ações intencionais que dependem de nós, para que a gente viva, para que a gente desfrute daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Presta atenção aqui. Tem muita gente que recebe a palavra de Deus, mas não faz aquilo que precisa fazer, e por isso não vive aquilo que Deus quer derramar. Nós oramos aqui pela vida do Gui, e eu me lembro que a conversa que nós tivemos é que lá atrás, quando ele tinha muitas dúvidas, o passo de fé dele foi o que determinou a ida dele para o campo missionário. A palavra ele tinha, mas se não desse o passo de fé, meu irmão, nós não oraríamos por ele hoje. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Então, o que eu quero dizer é que se Deus está liberando uma palavra do céu para mim e para você, e presta atenção, isso não tem a ver com idade, cara. Ou você acha que Deus só fala com gente grande? Deus só fala com adulto, com pai e mãe? Samuel tinha quantos anos quando recebeu uma palavra de Deus? 12. Então não tem a ver com idade. Então se Deus está liberando uma palavra do céu para nós, se Deus nos chama a viver um tempo de crescimento, de expansão, de multiplicação sobrenatural, de expansão de fé, de frutos visíveis, de promessas cumpridas, se Deus está prometendo um maior fluxo no rio da presença de Deus, um maior fluxo de pessoas chegando, conhecendo a Cristo, nós, eu e você, devemos ser inteligentes e surfar nessa onda daquilo que Deus está fazendo. Eu quero ser alguém que vai surfar nesse fluxo que Deus vai fazer. Eu quero 2026 multiplicar a minha vida toda com Deus. Você pode ser alguém que surfa nessa onda e é consumido por aquilo que Deus quer fazer, ou você pode ser alguém que fica perdido, não acompanha o movimento das águas. Você pode ser alguém que, ao invés de viver intensamente o que Deus tem para fazer na nossa vida esse ano, você se afoga e se perde no meio do rio. Ou pior, se é alguém que vai lá todo dia no rio, pega um baldinho, pega um pouquinho de água, leva lá para o seu poço e deixa essa água parada, porque é muito movimento para você. Pedro Amadeu, eu quero viver, eu quero surfar na onda poderosa do que Deus vai fazer. Se é o ano da multiplicação, eu quero que Deus multiplique na minha vida o que Ele quiser fazer. Se é um ano de fluxo maior, eu vou viver esse fluxo maior. Mas essa é a minha escolha. Qual é a tua escolha? Há mais alguém aqui que quer viver isso comigo nesse ano de 2026, em nome de Jesus? Se é você, você levanta a sua mão forte, porque não é para mim ver, não, é para Deus ver. Fala, Senhor, fala assim para Ele, fala, Senhor, eu quero viver isso. Agora, presta atenção uma coisa aqui. Agora, a verdade é que falar é muito fácil. A verdade é que quando a gente fala isso, é muito bonito. Quem não quer viver coisa boa com Deus? Pô, quem não quer é louco, né? Não, esse ano eu não quero viver nada de bom com Deus, não. Prefiro passar perrengue mesmo. Pô, loucura. Agora, o ponto é que quantas vezes a gente diz que quer viver algo, mas não vive porque a gente sabe o que a gente quer viver, mas não sabe o que precisa fazer, não sabe o que é necessário para viver. Vocês estão entendendo isso? Ficou meio confuso, né? Vou tentar falar de novo. Quantas vezes a gente não vive algo porque não sabe o que fazer para viver? Deu para entender melhor? Às vezes a gente fica perdido com isso, e é sobre isso então
que eu fui buscar em Deus. Tá, Senhor, eu entendi, é maravilhoso o que o Senhor quer fazer. É maravilhoso saber que esse ano é um ano de maior fluxo. É maravilhoso saber que é um ano de multiplicação, mas qual é a ação intencional minha que eu preciso fazer? Onde que meu coração precisa estar alinhado para que de fato o Senhor olhe para mim e encontre alguém preparado para viver aquilo que o Senhor quer fazer? Porque a verdade é que Deus não vai fazer nada espetacular com alguém que não está preparado para viver algo espetacular. Deus não vai fazer grandes coisas em alguém que decide viver uma vida cheia de pecado, por exemplo. Você precisa organizar a tua casa, você precisa limpar teu coração, largar a mão dos pecados para poder viver o extraordinário de Deus. Então eu fui entender, falei, Senhor, então me mostra o que é que nós precisamos fazer. E ao observar então esse texto, Deus foi ministrando ao meu coração atitudes que são necessárias para a gente viver essa multiplicação. E é maravilhoso que o próprio Jesus, nesse texto, como um professor de umas criancinhas, ele vai ensinando alguns princípios que são importantes para a gente viver a multiplicação, viver aquilo que Deus quer fazer, mas que normalmente nós nos esquecemos, ou mais do que esquecer, nós não fazemos exatamente como nós devemos fazer. E por isso, às vezes, não experimentamos multiplicação na nossa vida. Então, analisa comigo. Se você fechou a sua Bíblia, abre lá de novo, fica lá com o texto, porque a gente vai ler alguns versículos aí. Mas analisa comigo, então. O cenário aqui era 5.000 pessoas que seguem Jesus para ouvi-lo sem nenhuma comida. Sem nada. Eles vão atrás de Jesus. Jesus se retira para descansar. A Bíblia diz que Jesus estava tão ocupado que ele não conseguia nem comer nesses dias. Aí a Bíblia diz que ele se retira para descansar, mas a multidão corre mais rápido que eles, que Jesus e os discípulos. Chega antes, e lá, o povo chega lá, eles não levaram nem comida, não levaram nada, só foram. Aí, outro fato interessante desse texto que você repara lá, é que era um lugar remoto, era um lugar afastado da cidade. Era próximo de Betsaida e do Mar da Galileia, mas a Bíblia diz, se você olhar no versículo 31 e 32 de Marcos, ele diz que era um lugar deserto, ou seja, era um lugar não habitado, não tinha casas por perto, não era uma cidade, não era uma vila estruturada, não tinha mercado para comprar nada, não tinha um restaurantezinho, não tinha um McDonald's sequer, não tinha nada. Meu irmão, era deserto, e como o povo foi correndo, não tinha um nada para comer. Aí olha só, aí vai ficando tarde, a galera naturalmente que está lá começa a ficar com o quê? Com fome, e os discípulos começam a ficar preocupados com isso. Por quê? Porque a Bíblia fala que tinha 5.000 homens lá, talvez tivesse até mais, contando que nem o Titanic, mulheres e crianças, talvez tivesse até um pouco mais de gente, mas aí tinha uma galera lá. E pior, era 5.000 pessoas com o quê? Com fome, meu amigo. Se a Marininha desse tamanho, fica em pé, meu amor, fica em pé. Se a Marininha desse tamanho, com 1,55 m, com 1,54 m de altura, com fome, ela é capaz de derrubar a nossa casa. Você imagina 5.000 pessoas com a fome da Marininha. Os discípulos começam a olhar e falam: Jesus, né, o ensinamento está maravilhoso, ó, não tenho nada para falar do que o senhor está ensinando, viu? Estou aprendendo de monte. Mas se o senhor, vai com todo respeito, acho que algum era carioca lá, com todo respeito, acho bom o senhor mandar o povo embora para casa, porque o povo está com fome, e nós não temos um dinheiro para comprar comida para ninguém, não temos nem para nós, imagina para 5.000 pessoas, para 5.000 marininhas. Aí então, os discípulos falam isso aí para Jesus: ó, Jesus, está isolado, é tarde, manda as multidões embora, tipo assim, Jesus, não vai dar. E aí a partir daqui, que Jesus começa a ensinar de verdade.
E é aqui que eu quero que você preste atenção comigo. É a partir daqui que Jesus ensina princípios importantes que eu e você devemos fazer para viver a multiplicação, para viver o fluxo de Deus na nossa vida. Fala para alguém que está do seu lado e fala assim: presta atenção, porque agora é com a gente. Já faz o compromisso também com quem está do seu lado. Você fala assim: ó, vou ficar de olho para ver se você está fazendo isso esse ano. É isso mesmo, fiscal mesmo. Beleza. A primeira coisa que Jesus ensina é que multiplicação acontece quando há preocupação em servir pessoas. Você não precisa falar para quem está do seu lado, mas você vai falar para si mesmo agora. Fala forte assim: preocupação em servir pessoas. Olha só, os discípulos falaram para Jesus: Jesus, nós estamos afastados, está tarde, manda o povo embora. Olha a resposta de Jesus. Ele fala: Jesus, porém, disse. Ai, Jesus, hein? Jesus, se você, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Para aqueles que dizem que o pastor Pedro é muito exigente e pede coisas impossíveis às vezes, presta atenção na resposta de Jesus. Ele fala assim: Jesus então disse: providenciem vocês mesmos. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus, manda o povo embora, nós não temos o que fazer. Ele, dá comida para o povo. Dá comida para o povo. Olha, pedido quase impossível. Mas olha o contraste que acontece aqui, presta atenção nisso. Olha o contraste. Os homens queriam dispensar as pessoas que estavam lá para ouvir Jesus, mas Jesus, em contrapartida, por mais impossível que parecesse, Jesus decide fazer o quê? Servir as pessoas. Enquanto os discípulos de Jesus queriam dispensar, Jesus estava ensinando que o mais importante é servir as pessoas. Muitos de nós, presta atenção nisso, queremos experimentar a multiplicação na nossa vida, mas uma multiplicação que só se derrama sobre nós, sobre eu mesmo, sobre a minha vida. Muitos queremos receber da parte de Deus algo sobrenatural, poder, talentos, dons. Queremos receber algo de Deus, mas não estamos dispostos a derramar nem o que a gente tem agora na vida das pessoas. Às vezes a gente até pensa: quando Deus me dá mais, quando eu multiplicar, aí sim eu começo a derramar na vida dos demais. Mas aqui a gente percebe que a lógica é o contrário. Nós percebemos aqui claramente que a multiplicação já era um desejo no coração de Jesus. Presta atenção nisso. Se você for lá no livro de João, que é essa história é narrada nos 4 evangelhos. No livro de João, por exemplo, Jesus, ele já com o intuito de fazer a multiplicação, ele vira para Filipe e fala: Filipe, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Jesus já sabia que ele ia multiplicar. Ele ia multiplicar o pão e o peixe, não as conversas no meio do culto. Então, se tem alguém conversando, você vai falar para a pessoa agora: o pastor te viu, te denunciou. E você que estava conversando pensando que não era com você, é com você. Mas voltando, Jesus queria multiplicar já era a intenção de Deus, porque a multiplicação não depende de nós. Guarda isso que eu vou falar. A multiplicação é algo que o Senhor faz, é algo que Deus decide fazer, é um desejo sobrenatural de Deus que se manifesta aqui quando Jesus decide servir as pessoas. Então é isso que eu estou falando. Jesus quer fazer multiplicação na nossa vida, mas Ele está ensinando. Então nós precisamos aprender que, se queremos experimentar isso, nós temos que servir pessoas. Não é servir apenas no ministério,
Vim aqui cumprir uma tarefa que algum líder te deu para você servir no ministério no sábado, no domingo, na terça, seja lá o dia que for. Isso não é servir pessoas. Servir pessoas é se preocupar com elas. Servir pessoas é você ver que chegaram visitantes aqui e às vezes alguns ficam sozinhos e você falar: eu não estou nem aí para os meus amigos, eu vou sentar lá com ele porque eu sei que ele precisa de alguém hoje. Servir pessoas. Isso é multiplicação. Senão a gente corre o risco de ficar como aquele exemplo que eu dei. Alguém que pega água no rio com o baldinho e enche um poço de água parada. Alguém que quer experimentar e viver mais de Deus, mas sem olhar para o próximo. Então olha só, tem muita gente que por anos não experimenta a multiplicação na vida porque é mesquinho, que guarda tudo para si. Jesus não multiplicou o pão para ele comer. Lembre-se que no começo do texto a Bíblia diz que Jesus estava com fome também. Jesus mesmo não conseguia nem parar para comer. Mas a preocupação de Jesus aqui era multiplicar para que os outros comessem. Multiplicação com um destino: servir pessoas. Então ouça isso que eu estou falando. Talvez se há algo que você deva sair daqui hoje comprometido, é de servir as pessoas. Parar de olhar só para você. Parar de olhar só para os seus interesses, para o seu próprio umbigo. Não, olhar para as pessoas, principalmente aqueles que de alguma maneira precisam ainda até conhecer Jesus e pode ser através de você. Para de achar que o Nazatim é incrível só para você. Começa a fazer a tua parte na tua escola, por exemplo. Nós temos Connect. Nós temos quantos Connect? Cadê a Mari? 17. Não, está aqui na minha cara, velho. Nós temos 17 Connects. Eu duvido que só tem 17 escolas representadas aqui nesse culto hoje. Mas tem muita gente que não se preocupa em servir as pessoas. Então, presta atenção. Se você é alguém que fica pensando: ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu sou tímido. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho recurso. Meu irmão, não importa como, comece a olhar para as pessoas com o mesmo olhar de Jesus. Presta atenção aqui. Sabe uma das coisas que mais impede a gente de servir pessoas? Cansaço. Porque a gente é lotado de coisa para fazer. Fala sério. Todo mundo aqui, ó, lotado de coisa para fazer. Mas qual é o olhar de Jesus sobre as pessoas? A Bíblia diz que quando Jesus desceu do barco e viu as pessoas, ele teve compaixão, porque ele olhou e falou: eles são como ovelhas sem pastor. Mesmo cansado, mesmo com fome, Jesus decide servir as pessoas. Então, aprenda isso. Antes de decidir qualquer coisa hoje, decida não viver um tempo de egoísmo, um tempo só para você, um tempo onde você se preocupa só com o teu umbigo, com as tuas tarefas, com o teu tempo, com aquilo que você quer fazer. Comece a se preocupar e trazer para você o mesmo olhar de Jesus sobre as pessoas, e comece a servir as pessoas. Isso é um princípio muito importante. Uma segunda coisa que Jesus nos ensina é que multiplicação acontece quando há uma fé manifestada. Quando a fé, ela existe. Fala isso para você mesmo. Fala: multiplicação acontece quando a fé é manifesta. Olha só. Olha que coisa que acontece aqui. A Bíblia diz: Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. E eles responderam: precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Eles respondem para Jesus. Agora, lembra que eu falei que está escrito em todos os evangelhos? Se você não precisa abrir, mas lá no evangelho de João, no capítulo 6 também, a Bíblia diz o seguinte: olha só, Jesus falou, voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Jesus perguntou isso para Filipe. Filipe falou o seguinte: olha só, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Filipe respondeu. Então um dos seus discípulos, André, outro discípulo, irmão de Simão, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que adianta isso para tanta gente? Então olha só, 3 personagens aqui: Filipe,
Jesus pergunta: Filipe, onde é que a gente pode comprar pão? Ele fala: Jesus, desculpa, nem que a gente trabalhasse vários meses, nós teríamos dinheiro para comprar. André, traz o rapaz. Fala, ele tem 5 pães e 2 peixes, mas para quê? O que adianta? Não serve para nada. E aí, olha só que interessante, Filipe era da região, era o mais capacitado a ajudar que tinha. Por isso que Jesus pergunta para ele. Jesus não sorteia não, é porque Filipe era de Betsaida, era dali perto. Então ele pergunta para quem sabe, tipo alguém que está fora daqui, vem conhecer Campinas, vira para você e fala: onde é que tem comida para a gente comer? Qual o lugar bom para a gente se alimentar? Foi isso que Jesus fez com Filipe. Só que olha só, Filipe responde para Jesus de que jeito? Nem com fé e nem com proatividade. Ele só reforça o problema. Jesus pergunta: Filipe, o que a gente faz? Ele vira e fala: não temos dinheiro, não fazemos nada. Não é proativo e não tem fé nenhuma. André, em contrapartida, um pouquinho melhor, porque pelo menos é proativo. Aparece com 5 pães e 2 peixes. Fala: Jesus, olha, eu não sei onde dá para comprar, não sei, eu sei que a gente tinha que trabalhar vários meses, mas eu tenho 5 pães e 2 peixes. Então André, diferente de Filipe, pelo menos era o quê? Proativo, certo? Só que sem fé nenhuma também, porque diz: mas para que adianta 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? E aí o terceiro personagem, que é o rapazinho aqui, que não tinha nada a ver com Jesus, que não caminhava com Jesus, que não viu água virar vinho no casamento, que não viu as curas, os milagres que Jesus tinha feito, é quem oferece de forma proativa o que ele tinha e com fé. Sabe por quê? Porque provavelmente ele era alguém aqui que sabia que o pouco que ele tinha na mão de Jesus era muito. Isso é fé. E isso é fé sendo manifestada. Alguém que não olha para a limitação. Se Deus está falando, eu vou multiplicar, tem gente que fica olhando e fala: ah, mas na minha vida é impossível. Meu irmão, é alguém que entregava tudo o que tinha. Fala: eu sei que o pouco que eu tenho na mão de Jesus pode virar muito. Muito. Olha o contraste das 3 pessoas. E a pergunta é: quantos de nós hoje, presta atenção nisso, quantos de nós hoje nos orgulhamos de ser como Filipe, racional, pensa nas opções e é criterioso em dizer: não vai acontecer, não vai dar certo, porque eu pensei em todas as possibilidades? Ou quantos de nós nos orgulhamos de ser como André, proativos, faz, e corre, e sobe, e desce, e faz tudo que tem que fazer. Bolamos planos de tudo na nossa vida, tenta controlar, a gente não pode ser pego de surpresa, a gente tem que ter tudo, proatividade. Só que em contrapartida, quantos de nós nos orgulhamos de ser como Filipe, nos orgulhamos de ser como André, mas simplesmente estamos deixando de exercer a nossa fé, de entregar tudo para o Senhor Jesus? Vou contar um negócio para vocês aqui, acho que eu nunca contei isso para ninguém. 2 anos atrás, acabou a energia no acampamento. Quem estava lá lembra? Nós estávamos desesperados. Falou: e agora? Acabou a energia, o que a gente fez? A gente se reuniu lá no templo, eu, o Igor, pessoal da produção, a gente se reuniu, ligou para 50 empresas de gerador e falou: e agora? O que nós vamos fazer? A única empresa que tinha um gerador chegaria em 12 horas para levar lá para a gente, custaria uma fortuna. Aí eu lembro que eu disse a seguinte coisa para a galera: olha só o pastor, gente. Eu falei assim para a pessoa: gente, esquecemos de uma coisa. O quê? Orar. Eu lembro que a gente se ajoelhou, eu fechei o olho com convicção, mas eu percebi que os irmãos da produção ficavam assim para mim: perdendo o tempo, podia estar ligando para outra empresa. Beleza, Deus, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode consertar o caos. Faz só o que o Senhor quiser. A minha fé está aqui, ó. Senhor, eu vou fazer o culto de qualquer jeito, nem que a gente tenha que fazer lá no campo, eu vou fazer lá,
mas o culto vai acontecer, porque eu tenho fé que o Senhor que preparou isso aqui desse jeito. Terminei de orar, adivinha o que aconteceu? Nada, calma. Vocês são ansiosos, gostam do milagre bonito, né? Não, passou 1 hora mais ou menos, a energia voltou. Não tinha chance nenhuma de voltar a energia, sabe por quê? Porque tinha estourado o poste lá embaixo. Sabe, meu irmão, fala para mim uma coisa, você acha que domingo, no meio do carnaval, o CPFL vai lá no meio do nada arrumar a energia? Mas tem 2 anjos que trabalham na CPFL que Deus mandou lá, fala, Gabriel e Miguel, corre lá. Consertou a energia. Sabe o que é isso? A gente esquece de manifestar a fé, cara. Sabe qual foi a minha resposta nos anos seguintes? Aparece uns André e uns Felipe na minha vida e fala, pastor, vamos contratar um gerador antes já para não correr perigo. Eu falo, não, nós vamos sem gerador. Se acabar a energia nós vamos morar de novo. E se Deus não quiser que volte, tudo bem. Mas a minha fé vai ser manifesta. A verdade é que hoje em dia está cada vez mais difícil de encontrar pessoas com coragem de manifestar a fé. Com coragem de viver pela fé. E guarda isso que eu vou falar, eu não estou falando de ser inconsequente, tá? Tem gente que mistura fé com inconsequência. Não é isso. Mas a verdade é que muitos de nós vivemos preocupados, ansiosos, duvidando das coisas, desanimados, desestimulados na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, com os nossos estudos, porque a gente fica como os discípulos, olhando o tamanho da multidão, olhando o problema, a escassez, a falta de recurso, a improbabilidade, a fraqueza, e não olha para Jesus e entrega tudo para Ele. Para a multiplicação acontecer, Jesus precisa olhar para nós e ver pessoas que estão dispostas a agir com fé e entregar tudo na mão dele. Deus, eu tenho pouco, mas o pouco na tua mão é muito, eu confio, está tranquilo. Muitos de nós não experimentamos a multiplicação, o fluxo alto de Deus, porque ficamos olhando para a nossa vida com os olhos naturais, não com os olhos de fé. Olha só, a gente leu o texto de Marcos, eu citei João, em Mateus tem a mesma história. Olha só o que os discípulos dizem para ele, fala assim, ó, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus diz o que, olha o que Jesus responde, ele fala assim, os caras chegam e falam, Jesus, lascou, só 5 pães e 2 peixes. Sabe qual é a resposta de Jesus? Traz para cá, me dá, entrega. Deixa eu te falar uma coisa, o convite para Jesus hoje é, não importa o que você tem, entrega. Manifesta a tua fé. Deixa Deus fazer. Seja confiante, seja movido pela fé em Jesus, nosso Deus. E aí, quero só dar um negocinho aqui, antes de ir para o último ponto. Sabe outra manifestação de fé no texto que acontece? Guarda isso que eu vou falar, hein? Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, aquele pouquinho, para 5.000 pessoas cá entre nós, aquele nada, e o que ele faz? Ele levanta para o céu, agradece e abençoa. Eu te falar uma coisa, tem um monte de gente reclamando da vida que tem. Sabe quando Deus vai multiplicar? Nunca. Porque alguém que reclama é alguém que não reconhece o que Deus já te deu. Então aprende a manifestar a sua fé também, dizendo, Senhor, a minha casa não importa o quanto ela é, o tamanho que ela é, não importa o jeito que ela é, as coisas que eu tenho, a minha escola, o meu trabalho, minha faculdade, meus estudos, meus relacionamentos, minhas amizades, tudo, Senhor, eu abençoo e agradeço, porque ainda que seja pouco, na tua mão é muito. Mas o último ponto para a gente acabar, eu tenho 1 minuto e 12 para acabar. Eu vou acabar. A multiplicação, acabou, estou brincando, calma. A multiplicação acontece quando a palavra de Deus é obedecida. Fala, multiplicação acontece quando a palavra de Deus é obedecida. Para a gente fechar rápido, olha só o que a Bíblia diz. Olha a diferença da postura dos discípulos agora.
Lá, por exemplo, em Lucas, no capítulo 9, a mesma história, só para a gente fechar, falar dos 4 evangelhos, para nenhum deles ficar com ciúme de ninguém. Falamos de Marcos, falamos de João, falamos de Mateus, agora Lucas. E aí fica o desafio para você, se você quiser, leia a mesma história dos 4 evangelhos, você vai ver que coisa maravilhosa que é. Marcos 6, João 6, Mateus 14 e Lucas 9. Olha só, Jesus diz o seguinte: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Aí, olha o desaforo, gente. Desculpa, duvido que você vai ler essa frase aqui diferente de mim. Para mim, deve ter sido Pedro que falou isso. Bocudo. Olha o que ele falou: temos apenas 5 pães e 2 peixes, ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Não dá para perceber o deboche aqui? Ou o Senhor espera que a gente compre comida para 5.000 pessoas? Está brincando, Jesus? Olha o tanto de gente, para de ser louco, velho. Aí, a resposta de Jesus é boa, sabe o que é? Ele fala assim, ó, a Bíblia diz, né? Jesus ordenou. Acabou. Digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram a sua instrução e todos sentaram. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para os céus, abençoou, então partiu em pedaços e entregou aos discípulos para que distribuísse ao povo. Eu sinto também um deboche da parte de Jesus, dizendo assim: é muita gente? Então tá bom, agora vai servir todo mundo. Porque Jesus podia falar assim: galera, vamos se dividir, vem um de cada grupo, pega um pouquinho e leva. Não, Jesus falou: não, deixa eu dar a oportunidade dos 12 aprender a servir as pessoas. Olha que coisa linda. Jesus, olha só, Jesus ordenou, agora vai e serve. Todos comeram à vontade, os discípulos ainda encheram 12 cestos com as sobras. Eu fico imaginando Jesus, quando ele falou assim: o Senhor quer que eu compre, o Senhor quer que a gente compre comida para todo mundo. Imagino Jesus, se eu fosse Jesus, eu fazia assim, ó. Alguns aqui já presenciaram uma cena dessa, assim, ó. Manda o povo sentar, dá os 5 pães e 2 peixes. Imagina que Jesus só fez isso. Só que olha só, aqui provavelmente eu fico imaginando Jesus fazendo isso, tá? E aí, ao mesmo tempo eu fico imaginando os discípulos. Aí falou: ixi, o homem ficou bravo. O homem ficou bravo. Ó, nós aqui, ó, porque a última vez que o homem ficou bravo, ele destruiu o templo. Melhor nós ficar de boas. Aí o que aconteceu? Os discípulos ficaram quietos. Meu irmão, eu imagino a hora que os discípulos começavam a entregar o pão e falavam: meu Deus, não acaba. Meu Deus, não acaba. O que está acontecendo? Tinha 5 pães e 2 peixes, eu estava lá, eu contei, e agora eu estou servindo 5.000 pessoas. Sabe qual que eu acho que era o pensamento dos discípulos nessa hora? Eu nunca mais falo nada, deixa o homem falar. Sabe por quê? Porque a verdade é que às vezes a gente fica pensando em todas as impossibilidades, todas as improbabilidades, como eu disse, pensando até na vida que a gente tem, reclamando da vida que a gente tem, a gente se esquece de que se há uma palavra de Deus dizendo: vai acontecer, meu irmão, vai acontecer. Só obedece. Só faz. Vou te dar a oportunidade no final de você procurar o Gui Monzillo e perguntar para ele: qual era a chance de você ir para Havaí? Pergunta isso para ele, ele vai responder, não vou falar não. Mas quando obedece, Deus faz. Você quer viver um fluxo maior de Deus na sua vida? Você quer viver a multiplicação de Deus na sua vida? Você quer encher sua vida da presença de Deus? Ou você quer parar de ser aquele morno, sem graça de 2025? Quer surfar na onda maravilhosa do que Deus quer fazer? Há uma palavra dita, você vai fazer o quê? Você vai ser turrão de ficar desobedecendo, ou vai calar a boca e vai falar: deixa o homem falar, eu vou obedecer. Se é para servir, eu sirvo. Se é para entregar, eu entrego. Se é para fazer, eu faço, porque eu obedeço a palavra daquele que faz.
Em nome de Jesus, que esse ano de 2026 você seja alguém que obedece à palavra de Cristo, alguém que obedece às instruções do Mestre. Para de ser teimoso, para de ser desobediente, porque não acontece multiplicação em desobediência. Viver a multiplicação exige de nós obediência à palavra de Cristo, e é isso que Deus nos chama. Fique em pé para nós encerrarmos em nome de Jesus. Olha só, essa palavra, eu acredito que todos nós aqui precisávamos ouvir, a começar por mim. Começou de uma busca pessoal, dizendo: Deus, eu quero viver, eu quero experimentar esse fluxo, eu quero surfar a onda, eu quero que o nome do acampamento, que é o Wave, não seja só um nome bonito, criativo. Não, eu quero subir nessa onda e surfar, ir longe, cheio do Senhor. Eu quero, mas eu sei que eu preciso me comprometer, eu sei que eu preciso ser responsável. Senhor, me mostra aquilo que o Senhor precisa que eu faça. Deus nos mostrou aqui. Eu tenho convicção que se nós disséssemos, se eu dissesse aqui agora, você que deseja viver isso, sai do seu lugar e vem até a frente, talvez todos nós deveríamos vir. Talvez muitos viriam, mas todos deveriam vir. Por isso eu quero fazer diferente. Eu quero que em nome de Jesus, você agora ajoelhe aí no seu lugar, e que você comece hoje esse primeiro culto do Nazatim de 2026, que pode ser não só um culto de adolescentes, pode ser o culto da sua vida nessa noite. Que você, em nome de Jesus, você comece fazendo os compromissos que você precisa fazer com o Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, a primeira coisa que eu desejo é viver essa multiplicação, é viver o sobrenatural, é viver esse fluxo. Senhor, eu quero entrar nesse rio, eu quero surfar nessa onda. Senhor, eu quero viver esse transbordar dessas águas, eu quero viver tudo isso, Senhor. Eu quero ser levado. Se esse é teu desejo, cara, menina, abra sua boca, diga isso para Deus agora. É entre você e o Senhor. Mas você, talvez nessa noite, você precisa olhar para o seu 2025 também e dizer: Senhor, Deus, eu não servi as pessoas como o Senhor me chamou para servir. O Senhor mesmo ensinando aos seus discípulos, disse para eles: o maior é aquele que serve. Senhor, me ajuda a servir mais as pessoas nesse ano. Senhor, gera em mim o coração de servo. Senhor, que os meus olhos olhem para as pessoas com o olhar de Jesus, que desconsidera o cansaço, que desconsidera a fome, que desconsidera tudo, e olha para as pessoas dizendo: elas precisam do bom pastor que é Jesus. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a servir as pessoas como o Senhor quer que nós servamos, Pai. Talvez nessa noite você precise falar aí para o Senhor, no teu lugar. Você precisa dizer: Senhor, eu não quero ser alguém que só aponta os problemas. Senhor, eu não quero ser alguém que olha só para a incapacidade. Você precisa dizer para o Senhor: Deus, eu não quero ser só o racional ou o proativo. Senhor, eu quero ser racional e proativo, mas sobretudo eu quero ter a minha fé manifestada. Senhor, esse ano, que em nome de Jesus a nossa vida seja movida pela fé. Senhor, que a nossa vida seja movida, Senhor, pela crença de que o pouco na tua mão é tudo. Senhor, que nesse ano o Senhor olhe para nós e encontre meninos, meninas, homens e mulheres com o coração transbordando de fé, dispostos a te entregar tudo, agradecer por tudo, abençoar tudo, porque temos fé naquele que disse que vai fazer e naquele que faz, continuará fazendo para sempre. E Senhor, nos
gera nessa noite um coração de obedientes à tua palavra, um coração de pessoas que não negociam a tua palavra, um coração de pessoas que não debocham da tua palavra, mas que olham para ela e dizem: eu vou obedecer, porque se ele falou, ele vai cumprir, e eu vou só surfar na onda, obedecendo a voz do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus, escuta a nossa oração nessa noite, a oração de cada um aqui individualmente, e que o Senhor encontre aqui no Nazatim, encontre aqui na INCC, o lugar perfeito para multiplicação, para o maior fluxo da tua presença, fluxo da tua vida em nós. Nós oramos e te entregamos tudo esse ano, as nossas vidas, e fazemos isso no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Deus. Se você crê, se você orou, começa a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos cantar aqui em nome de Jesus. E faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia, aleluia, nós te entregamos tudo, Jesus. Te entregamos tudo, Jesus. Te entregamos tudo, Pai. Queremos viver nesse ano, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso nós vamos nos preparar, Senhor, em nome de Jesus.